Pessoal, tudo bem? No século XIX, uma poderosa onda espiritualista envolvia toda a Europa e os Estados Unidos da América. Quem andava lá pelos Estados Unidos da América era o Dr. Charles Poin, um mesmerista, um espiritualista, fazendo curas a rodo. Ele estava lá no estado do Maine, mais precisamente na pequenina cidade de Belfast. E lá na plateia vai estar o Phineas Kimby. Phineas Kimby era o relojoeiro da cidadezinha. E o Kimby vai ficar impressionadíssimo com o Dr. Charles Poin, com as curas, com os feitos que ele irá realizar. E o Kimby passa a acompanhar o Dr. Charles Poin de cidade em cidade, até que vem um clarão na cabeça dele e fala: eu vou ter que viver disso aí a partir de agora. Vou largar minha relojoaria e agora eu vou ser o Dr. Kimby. E assim, ele vai se transformar de relojoeiro em doutor. Não precisou fazer nenhum ano de faculdade, não precisou estudar nenhuma doença, nada. Bastou ele aprender a técnica lá do Dr. Charles Poin. Mas o Kimby vai fazer algumas adaptações. Ele vai contratar um rapaz de 15 anos, o Lúcius, e vão formar uma dupla que fará muito sucesso e uma dupla que vai ganhar muito dinheiro. A coisa vai fluir da seguinte maneira: o Kimby vai mesmerizar, vai hipnotizar o Lúcius, o adolescente lá. E o Lúcius, de olhos fechados, o Lúcius vai então receber as informações que ele vai captar de maneira fluídica do consulente e vai passar essas informações para o Dr. Kimby e passando, inclusive, o tratamento, né? Então, as pessoas vão ficar impressionadíssimas com essa dupla que terá enorme sucesso. A coisa vai fluindo muito bem, eles vão fazendo curas de cidades em cidades, portanto, são curadores itinerantes, com o Kimby mesmerizando o Lúcius, colocando o Lúcius num estado que na época se chamava de estado sonambúlico, né? Que hoje nós chamamos apenas de hipnose, e o Lúcius dava o diagnóstico e dava o tratamento. Não precisava de exame físico, de exames laboratoriais, não precisava nem de uma radiografia, né? Era apenas de forma fluídica, de forma magnética, o Lúcius dizia que doença a pessoa tinha e qual era o tratamento mais eficaz. A dupla era um sucesso. Mas o Kimby era muito inteligente e muito mais ambicioso. O Kimby vai perceber o seguinte: esse Lúcius é desnecessário. Esse negócio de magnetização aqui, do sonambulismo, isso aqui é uma coisa desnecessária. Não precisa disso aqui. Basta eu apenas em contato direto com o paciente, com o consulente, eu consigo reverter esse processo. Então o Kimby vai criar uma nova teologia. O Kimby vai criar algo que depois vai se chamar movimento do novo pensamento. E o que está no cerne desse movimento do novo pensamento? O Kimby vai dizer o seguinte: o homem, a verdadeira natureza humana é divina. A verdadeira natureza humana é divina. Há uma outra realidade que nós não vemos, que é uma realidade oculta, que é uma realidade transcendente, que é a verdadeira realidade. E a doença vai nascer quando o homem se afasta da sua natureza divina e se afasta dessa natureza, dessa realidade mais verdadeira, ou dessa única realidade verdadeira. Para que a doença desapareça,
torna-se necessário, portanto, que o sujeito descubra que ele é um pequeno Deus. Ele é uma criação divina e, ao mesmo tempo, uma parte de Deus. Conhecimento esotérico, conhecimento gnóstico, né? Então, o Kimbe passa, então, a trazer uma nova ideia para o paciente. O paciente tem que tirar as suas ideias antigas e introjetar essas ideias novas, e introjetando essas ideias novas, o paciente vai ficar curado, porque o Kimbe vai passar para o paciente de que o grande curador é o próprio sujeito, é o sujeito que se cura. Então o Kimbe vai estar antecipando essa noção do pensamento positivo, da autocura, algo que só vai ocorrer algumas décadas depois, muitas décadas depois. O Kimbe vai morrer em 1866, né? Essas ideias depois vão estourar e vão pipocar no mundo todo. Vão pipocar, inclusive, no movimento da contracultura, né? O homem é um ser divino, ele pode, tudo está divinizado, a natureza é divina, tudo é divino, inclusive o próprio homem, e ele então, abrindo os seus chakras, abrindo a sua sensibilidade, ele vai conseguir ficar curado de todas as doenças, né? Portanto, o Kimbe, ele vai fazer um enorme sucesso. Romancistas, poetas, artistas, psicólogos, filósofos, todo mundo vai chegar perto do Kimbe e vai endeusar o Kimbe. O Kimbe passa a ser o cara, né? Ele começa a atender inúmeras personalidades e vai atender uma mulher que ficará muito famosa, que é a Mary Baker Eddy. A Mary Baker Eddy vai ser a fundadora da ciência cristã. E ela era uma mulher psíquica, uma mulher neurótica, uma mulher extremamente perturbada emocionalmente durante toda a sua vida. E ela vai se consultar com o Kimbe e vai ser fortemente influenciada por ele. E vai criar a sua ciência cristã sobre forte influência do Kimbe. Mas sobre a Mary Baker Eddy, nós não vamos falar hoje aqui sobre ela. Ela vai ter um vídeo ou talvez 2 vídeos somente para ela. Uma coisa que chama atenção é o seguinte: as mulheres, na época, não tinham um espaço na sociedade para uma manifestação extradoméstica. A vida das mulheres era voltada somente para o lar. Então, uma das poucas vias de acesso para as mulheres na época brilharem, que os homens não haviam preenchido completamente, vão ser essas religiões espiritualistas novas que estão surgindo. E eu acredito que até que em grande parte elas vão nascer para também atender a esses novos apelos sociais e psicológicos que a sociedade da época impunha. Então, grande parte dessas religiões espiritualistas, baseadas na cura divina, na autocura, na possibilidade do sujeito se entregar a um líder ou uma líder, e essa líder curar o indivíduo, isto aí foi um espaço que foi aberto para aplacar um pouco a ânsia das mulheres de uma maior participação social. Então, as mulheres vão participar da formação de inúmeras igrejas espiritualistas por toda a Europa e pelos Estados Unidos da América. O Kimbe, então, vai ter uma importância muito grande, que ele vai fundar, então, o movimento do novo pensamento. Isso vai desembocar futuramente na autocura, no pensamento positivo, no conceito de sagrado, um conceito mais diluído do sagrado, que o sujeito carrega em si
a divindade. E se ele é divino, por que ele não pode se curar? Ele pode tudo. Claro, isso é uma das manifestações do individualismo moderno, do crescimento do individualismo moderno. Então o sujeito é capaz de se curar, claro. Por quê? Porque ele é divino. Ele é divino, então ele pode se curar. E é isso que o Quimby vai incutir no seu paciente, que o próprio paciente poderá ser curado por ele mesmo. Pessoal, o Quimby e suas ideias vai nutrir centenas, milhares de igrejas espiritualistas, de seitas espiritualistas que irão surgir tanto na Europa quanto nos Estados Unidos da América. Juntamente com essas seitas vão começar a surgir enormemente psicólogos místicos e, claro, os praticantes das medicinas alternativas. Todo esse pessoal está competindo no mercado da fé, um mercado variado, exótico e milionário.